Opa, fala Júlio, boa noite, tudo bem, querido? Opa, boa noite, Vini. Certinho? Bem, primeiramente queria nós queremos agradecer, né, você ter separado um tempinho do seu sábado aí para estar com a gente, né, para a gente poder trocar essa ideia aqui. A gente está chamando de entrevista, mas é mais uma troca de ideia, assim, né, em cima da proposta do Social Force Protocol, conforme eu já havia conversado com você antes da gente fazer aqui o registro, correto? Então, para começar, fala um pouquinho de você, né? Um pouco aí do seu contexto de vida e depois a gente já dá uma. A gente faz um bate-bola na sequência aí. Fica à vontade. Beleza. Bom, eu sou desenvolvedor, né? Trabalho com programação há mais de 20 anos. Trabalhei bastante no mercado financeiro, depois fui para o mundo cripto e, e também atuo hoje com um pouco com IA, né? E ao longo do meu percurso, eu fui me aproximando assim de projetos regenerativos, principalmente quando eu me envolvi com um projeto chamado Holochain, né, que tem uma pegada também relacionada a isso. Também trabalhei no projeto Seeds, né, que é uma criptomoeda regenerativa. E aí já tive participação em projetos de ecovilas, também participei da Casa Nietzsche no Rio, né? Então, assim, eu busco atuar na medida que eu posso, né, dentro do meu movimento do Laboratório Holon também, que é um projeto que eu sei que tem uma pegada regenerativa. Então, assim, eu procuro me relacionar também com organizações, empresas que também estão na mesma pegada, né? Lógico que nem sempre a gente tem condição de escolher totalmente o que que a gente vai consumir, mas sempre que dá, eu procuro ser, ter algum tipo de olhar aí sobre isso, né? Um pouco isso. Tá certo, querido. Obrigado essa contextualização, né? Então, uma das suas facetas é de que você foi aos poucos, né, se transformando num consumidor consciente, vamos dizer assim, né? E essa questão do consumo consciente é uma das personas, né, que faz parte do ecossistema do Social Force Protocol, né, do consumo consciente. E aí a gente vai querer explorar um pouquinho isso com você, pode ser? Tranquilo. Então vamos lá. Quando você vai consumir uma marca, digamos, de forma consciente, né, você já vai com alguns critérios na cabeça, não vai com critério nenhum. Quer dizer, você só se interessa a partir do momento que se interessou por aquele produto, por aquele serviço, por aquela marca. Enfim, fala um pouquinho da sua experiência, né, de consumo consciente. Bom, assim, eu procuro, quando eu conheço uma marca nova, eu procuro saber se ela está em algum tipo de lista de restrição, né? Eu faço uma pesquisa básica, assim, tipo no Google, né? E também já cheguei a tentar usar alguns aplicativos para isso, mas hoje em dia eu não uso mais. Tinha uns aplicativos que listavam quando você escaneava o produto, uma espécie de lupa, não lembro agora o nome do aplicativo que eu usava. Mas assim, não é uma coisa que eu faço sempre, mas quando eu tenho dúvidas sobre a procedência, eu vou pesquisar, né? Então, envolve olhar assim, e aí, tipo, se eu ver que é uma empresa que apoia coisas que eu não concordo, ou então usa métodos que não são muito bacanas para o planeta, eu acabo preferindo não consumir, né? Legal. E aí, nesse sentido, né, uma vez que você descobre que a empresa ela não é só marketing verde ou marketing ambiental, né? Não é só, ela realmente ela está entregando uma experiência de consumo de produto ou de serviço, né? Que realmente conversa com a cultura da sustentabilidade, etc. Você costuma, tipo assim, você vira realmente freguês, cliente dessa empresa? Ou seja, o seu envolvimento com ela fica só no produto ou você gostaria de ir além? Ah, acho que vai depender do tipo do produto, né? Mas não sei se é uma empresa que está
bem cotada dentro desse quesito aí de apoio ambiental e regeneração, eu teria interesse em fazer mais, em ser mais do que um cliente, se tivesse a oportunidade ou um caminho para isso. Normalmente não tem muito esse tipo de relação, que a maioria das empresas não oferece, né? Mas se tivesse algum caminho para isso, eu acho que poderia sim me interessar. Nesse sentido, você considera que as empresas aí fora que trabalham com ESG, com CSR, etc., né? Ligados ou não, né, ao sistema B, porque também tem empresa que não está ligada ao sistema B e também tem essa cultura. Você considera que, de fato, existe uma preocupação efetiva, né, de engajamento em termos de sociedade, de levar um produto realmente sustentável, ecossustentável, social sustentável? Você sente que isso aí é uma minoria ou é uma maioria? Ah, com certeza uma minoria, né? Assim, muita gente, como você tinha falado, vai para esse lugar do marketing, né? Que é tipo, quero só aparecer, mas na real é mais do mesmo, né? Então, tipo, com pouquíssimas empresas que estão realmente interessadas em fazer alguma coisa consciente, real e integral, né? Que fecha o ciclo, né? Então, mas é isso, quando a gente fica sabendo e tem a oportunidade de consumir, é melhor, né? Essas aí do que outras que estão só na fachada. Aí tem uma outra pergunta que eu acho que é importante nesse sentido, você acha que esse consumidor consciente, ele vê valor nessas empresas que falam que estão fazendo sequestro de carbono, comprando crédito de carbono? Você acha que ele vê valor nisso ou não vê valor? Assim, a sua percepção, né? É, eu acho que assim, tem consumidores que têm noção do que é, né, o sequestro de carbono, né, o crédito carbono, que isso significa, né? E tem consumidores que não ligam tanto para isso. É, porque também é um negócio bastante burocrático, né? E bastante cheio de, digamos assim, meandros, né? Que ocultam a real regeneração. Porque quando você reduz a regeneração a um número, né? Você fala assim, ah, eu estou destruindo tudo aqui, mas por outro lado eu estou comprando aqui esses créditos de carbono desse outro cara que nem sei quem é. Mas por isso eu tô zerando aqui meu dano e tá tudo bem, né? Então, assim, é bem complicado. Eu acho que eu acredito que é um percurso válido, mas que precisaria ter muito mais estrutura e principalmente um veículo de validação que fosse único, né? Ou único, ou, sei lá, mais universal, tipo um Google, assim, do crédito carbono, que eu pudesse ir lá e olhar. Mas assim, então acho que a maior parte dos consumidores mesmo não fica olhando tanto para esse detalhe do crédito de carbono. Assim. Muitas vezes a gente fala, ah, nós somos neutro de carbono, tal. Você fala, ah, tá, legal. Quer dizer que minimamente tá se preocupando, mas não é suficiente, né? E você acha nesse sentido que, como alguém, né, que está ligado aí à emergência, né, da Web3, das tecnologias de DLT, né, de blockchain, holochain, etc., das diferentes criptos que tem aí, não só o mercado cripto como a gente conhece, você acha que aí existe aí um caminho para ser trilhado, né, que pode abrir toda uma avenida de outras formas de engajamento e narrativa nesse sentido? É, certamente, né? Pelo que eu conheço de blockchain, assim, eu sei que a parte da rastreabilidade fica muito mais fácil quando você tem justamente uma única fonte da verdade, né? Que não pode ser contestada, nem manipulada, nem adulterada. Então, já facilita. Então, projetos de crédito carbono que estão lastreados no blockchain, para mim, pelo menos que conheço,
já dão uma certa segurança maior, né, de que o projeto é um pouco mais sério. Mas também, por outro lado, não adianta só ter o lastro imutável se a coleta de dados não é bem feita, né? Então, aí, como é que é feita essa monitoração? Que às vezes a pessoa fala, eu tenho essa terra aqui, aí ela registra o carbono em vários lugares, e aí, sabe, registra no projeto tal, no projeto tal, e isso aí começa a dar vários problemas. Então, eu acho que o ponto é que, como eu falei, se a gente tivesse uma plataforma unificada para isso, seria mais fácil. Infelizmente, não tem. Então, assim, o governo acaba meio que ficando responsável, mas o governo não usa blockchain ainda, né? Então, o próprio governo, às vezes, mete os pés pelas mãos nesse sentido, né? Mas é isso, eu acho que é um caminho, é um percurso e blockchain ajuda, sem dúvida. Bacana, querido. A gente já está indo para o finalzinho, tá? É, é interessante porque não é nem. Claro que as tecnologias DLTs, ou DAGs, ou blockchain, holochain, o que for, né? Mas para que a coisa possa ganhar aderência, a gente, né? Isso não precisa ser nem falado sobre isso, na realidade. Isso tem que estar, né, dentro da própria dinâmica da proposta de valor do negócio, vamos dizer assim, né? Ou seja, você abre uma conta e você já está com uma carteira cripto ali sem saber que você está com uma carteira cripto, ou seja, você entra num programa lá de relacionamento e você na realidade você está fazendo parte já de uma multisig, você não está aqui, eu estou apenas levantando que eu acho que não é nem a questão de falar que tem a tecnologia tal, está ligada a tal, é a questão da coisa já estar econômico, tecnologicamente, culturalmente fazendo parte, né, daquela empresa. E nesse sentido, eu acho que as empresas que estão aí, inclusive do sistema B, ainda estão longe disso, né, Júlio? Sem dúvida, é um processo aí que demanda, como eu falei, um tempo até. Mas é isso, se fosse uma coisa que é universal e fácil de usar, e que você não tem que ficar sabendo todos esses detalhes técnicos, mas que você entra e vê quem que tá, o que que tá realmente fazendo de concreto, facilita essa relação, sim, com certeza. Então, penúltima, antes da última pergunta. É, qual é, assim, para você, a sua principal dor como consumidor consciente diante de tudo que a gente acabou de bater bola aqui, conversar aqui? Qual que seria para você a principal dor, assim, o que te deixa, porra, que sacanagem, não podia. Enfim, eu acho que é legal a gente, aqui nessa conversa, a gente conseguir mapear um pouquinho disso. Bom, para mim, acho que é, como eu falei, essa falta de ter digamos assim, a confusão frente a tantas fontes de informação conflitantes e tanta, sei lá, tanto abuso que é feito em cima disso, e aí você acaba confiando num projeto, numa empresa, de repente você descobre que não é, não é real, não é sustentável, não é, né? Então, assim, minha dor seria como que eu posso ter certeza real que aquilo está realmente fazendo algum tipo de apoio que não é só um incentivo de marketing ou alguma coisa fake, né, digamos assim. Isso já nos leva à nossa última pergunta, querida. Você acha que a proposta de valor do Social Force Protocol, da forma como ele quer trabalhar, né, com essas diferentes personas, fa- procurando gerar espelhamento, interoperabilidade entre contextos diferentes, né, ela, ela carrega em si essa promessa, a promessa de que tem aí um caminho para a gente explorar? Você acha que ela consegue lidar com essa dor? Cara, eu acredito que sim. Precisa ver um pouco melhor como é que vai ser a usabilidade, né, da plataforma, como é que vai ser a interação, né, e isso daí eu acabei não vendo, né, mas pelo que você me falou do fluxo, especialmente se eu tiver interessado, né, em apoiar uma empresa que está relacionada com o mogno aí africano, né,
e a preservação de árvores, né? Eu vou ter muito mais clareza do que está acontecendo e muito mais forma de rastrear, né? E então, assim, já dá um pouco mais de confiança, já dá um pouco mais de clareza de que o que está acontecendo é real, né? E ainda mais porque está relacionado realmente com os vários atores diferentes. Não é só tipo assim, o cara que gerou, digamos assim, o crédito carbono e o governo, digamos assim, né? Não, você tem as comunidades, você tem produtores, você tem consumidores, então como eu falei, fecha o ciclo, né? Então, se você vê que é alguma coisa que está até integrada, sistêmica, né? Dentro de um sistema, não é uma coisa isolada. Então, faz sentido, sim. Como eu falei, só precisaria ver realmente a questão da usabilidade, como é que vai ficar, mas sendo uma coisa fácil de usar e ampla, né? Eu acho que pode ter um valor muito grande aí para quem busca consumir de forma mais consciente. Tá bom, querido. É isso. Muito obrigado, Júlio. Assim, é sempre um prazer, você sabe, eu sempre falo isso para você, é sempre um prazer conversar com você, trocar ideia. E eu não podia, a gente não podia não deixar de incluir você, né, nessa experiência, tá, querido? Por tudo, né? Por tudo, por tudo que, a gente já tem de exploração nesses anos todos, tudo que a gente vem buscando, né, querendo materializar como realidade, né, a partir aqui do Brasil, né? Então fica à vontade para dar uma palavrinha final, para a gente poder fechar e vamos nessa. Valeu, Vini. Agradeço aí realmente pelo convite, poder apoiar de alguma forma o projeto e desejo muita sorte, muito sucesso aí, que o apoio venha, né, e que o projeto possa se ampliar e trazer benefícios para todo mundo aí, né? E seguimos junto aí na conexão. Tá certo, querido? Uma boa noite para você. Fica bem. Valeu.